a pesquisa da bateria de nióbio, ela já tem 10 anos, né? Mas eu te confesso que, apesar de eu ser engenheiro eletricista, eu não consegui ainda entender muito bem o que que é essa bateria de nióbio, qual que é como é que ela funciona, como é que você chegou nessa bateria. Conta um pouco pra gente dessa história aí. Ponto sim. A primeira coisa que nós precisamos de entender é como funciona uma bateria, né? Uma bateria ela pode funcionar de várias maneiras. Ela pode acumular carga, ela pode ter movimento de íons, movimento de carga, ou ela pode ter eletrodos sólidos, né? Onde um eletrodo ele pode ser decomposto e depois ele ser restaurado no processo de recarga. A área disso da química que estuda é eletroquímica, né? Então, nós temos diferentes configurações, né? Baterias primárias, que são baterias que você só utiliza uma vez, baterias secundárias, onde ela tem esse processo, é possível você recarregar, né, a bateria. E temos, mais recentemente, as biobaterias também, que é uma das linhas de pesquisa do meu grupo, que são baterias que copiam, imitam ou utilizam sistemas biológicos em sua estrutura. Isso é muito interessante porque ela carrega consigo uma carga de sustentabilidade, compostos menos tóxicos, enfim, eu acredito que a gente aprende muito olhando para a natureza, né, e tentar copiar a natureza, tentar entender os processos fundamentais da natureza nesse sistema de conversão e armazenamento de energia. Bom, o que meu grupo faz, e já há um bom tempo, é tentar compreender como essas moléculas biológicas se comportam, né? E como que como são os mecanismos de transferência de cargas, transferência de elétrons nessas moléculas biológicas. Quando eu estava na Caltech, uma das coisas que a gente estudava muito eram proteínas que estabilizavam metais como ferro, né? O que significa estabilizar esses metais? Bom, durante o processo de transferência de carga, quando você adiciona ou remove um elétron desses metais, quando eles estão num ambiente biológico, né, aí nós podemos falar de proteínas, podemos falar de aminoácidos, nós podemos falar também de outros tipos de compostos que estabilizam esse metal. O processo ele acaba tendo uma certa reversibilidade que a gente chama, né? Essa reversibilidade permite que você acione ou adicione elétrons, remova a carga, adicione a carga reversivelmente, o que às vezes não é possível fazer isso num sistema fora do sistema biológico, né? Então, o que nós estudamos primeiro nós olhamos para a natureza, olhamos para essas proteínas, né, e tentamos entender como que era o ambiente em volta, né, do metal, né, e isso a gente faz até hoje no meu laboratório, com diferentes tipos de proteínas, com diferentes tipos de metais, tá certo? Bom, durante esse intervalo de tempo, nos últimos 10 anos, nós estudamos uma série de metais, entre eles o nióbio, tá certo? Então, o que nós aprendemos com a química do nióbio é que o nióbio é um metal que, a partir do momento em que você utiliza ele nesses processos de armazenamento de carga, durante esse processo de carga e descarga, ou seja, adicionar elétrons e remover elétrons do metal nióbio, ele começa a ficar muito reativo, né? E essa reatividade, se você está num ambiente contendo oxigênio ou umidade, a presença de moléculas de água, faz com que você tenha um processo, que é um processo de recombinação com essas moléculas, que inativa o metal para futuras reações, ou seja, para futuros ciclos de carga e descarga. Então, o que a gente percebeu, a gente se deparou com essa química complexa que o nióbio tinha e começamos a tentar não a estudar somente o nióbio, mas sim também diferentes tipos de ambientes que rodeiam o nióbio, de tal forma a conseguir estabilizar, assim como as proteínas estabilizam os metais. Testamos vários materiais, desenvolvemos vários compostos, fizemos vários experimentos, né, ao longo dos anos,
E a partir disso, nós passamos então a compreender melhor como deveria ser a arquitetura de um sistema que utiliza nióbio em sua estrutura. Ao fazer isso, então, nós fizemos uma parte de química fundamental ou eletroquímica fundamental, que envolve princípios bioeletroquímicos, e tentamos trazer esses novos materiais que a gente havia estudado para sistemas de bateria. Então, a primeira bateria que a gente fez, por exemplo, utilizando somente nióbio, né, isso é um ponto importante que a gente precisa ressaltar, porque às vezes nós vemos baterias, né, de tecnologias chinesas, né, por exemplo, bateria de lítio, né, que utiliza, hoje já se faz estudo, já se tem, né, alguns estudos que utilizam nióbio como aditivo, né, uma pequena porcentagem, mas não é a bateria de nióbio, né, em si. Nós tentamos, então, copiar isso, copiar o que a natureza mais ou menos fazia com os metais e trouxemos para um dispositivo. Então, a primeira bateria de nióbio, a gente só conseguia carregar ela uma vez e descarregar. Então, ela funcionava como uma bateria primária. O tempo se passou, né? Então a gente continuou a estudar esses sistemas. Nós não publicamos os trabalhos porque a gente acreditava que isso poderia ter uma importância tecnológica, né? Principalmente para o Brasil, que tem mais de 90% das reservas mundiais de nióbio, e passamos a estudar, então, como que a gente conseguiria fazer ciclos de carga e descarga para colocar essa bateria num contexto de uma bateria secundária, como é feita, por exemplo, com uma bateria de chumbo, bateria de lítio, né, entre outros sistemas, outros tipos de baterias secundárias, né, que você consegue fazer vários ciclos de carga e descarga. Um resultado importante que a gente obteve foi, o primeiro resultado foi a bateria passou a operar em 3 volts. Isso é muito bom, porque já coloca num range de voltagem das baterias comerciais atuais, né? E o segundo é que a gente conseguiu, né, em protótipos de laboratório, fazer vários ciclos de carga e descarga, né? Então, esse primeiro resultado foi suficiente para que a Universidade de São Paulo, a USP Inovação, olhasse para esse resultado e aprovasse a patente da primeira bateria de nióbio. Então, foi mais ou menos Deixa, dentro desse contexto que a gente iniciou esse trabalho. deixa eu entender uma coisa. O que a gente tem conhecimento, as baterias, né, que são usadas, elas usam processos eletroquímicos, como a bateria de lítio, por exemplo. Aí, pelo que eu estou entendendo, o seu trabalho, ele é colocar o bio na frente aí, né, que passa a ser um processo bioeletroquímico, porque aí você consegue estabilizar outros metais que normalmente eles São reativos. São reativos, exatamente. Ou seja, esse aminoácido aí, ele serve para estabilizar o nióbio, correto? É esse o pensamento, tá correto? Pelo que eu entendi, ele Não, usa não, a solução. A solução ela é biológica, não é isso? É uma proteína, um aminoácido. E ela estabiliza o nióbio. Agora, de outra a troca forma... de elétrons ela é feita entre 2 polos de nióbio? Como é que funciona isso? Tá, vamos tentar colocar as ideias aí em ordem. Toda bateria é eletroquímica, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, a bateria de nióbio que a gente desenvolveu, as biobaterias, a bateria de lítio, elas são baterias eletroquímicas, elas têm processos eletroquímicos. Só que existem processos eletroquímicos que são classificados diferentemente. Por exemplo, a bateria de íons lítios ela é baseada no movimento do íon, né, ao longo da bateria. O que nós fizemos não foi utilizar aminoácidos, não foi utilizar moléculas biológicas. Nós utilizamos um sistema que copia como as moléculas biológicas se comportam. E isso cai numa área que a gente chama de biomimética. O que a gente faz é biomimetismo. Ela continua sendo uma bateria normal, os componentes vão participar de reações eletroquímicas, no entanto, o ambiente que a gente utilizou, tanto de eletrólito quanto de estabilidade do nióbio, ele tem uma inspiração biológica, mas nós trouxemos para o laboratório e utilizamos materiais sintéticos, né, que copiam esse processo natural
da natureza. Então, a gente não utiliza moléculas biológicas, né? Ou seja, a gente não extrai moléculas biológicas, ou utiliza, no caso específico da bateria de nióbio. Para outros sistemas do meu laboratório, a gente faz isso, a gente já utiliza moléculas biológicas, mas especificamente para o nióbio, o que nós fizemos foi trazer materiais sintéticos que possam ser sintetizados no laboratório e que estabilizam o nióbio. Então, ele entra dentro desse range, né, de processos que envolvem uma bateria eletroquímica, né, obviamente, e processos eletroquímicos envolvendo troca de carga. Diferentemente da bateria de lítio, nós não trabalhamos com o movimento do nióbio ao longo da bateria. O que nós fazemos nós fazemos um que a gente chama de estado semissólido, ou seja, o nióbio com carga zero, ele é confinado de um lado dos polos, e do outro lado nós temos nióbio 5+. Então, no processo de descarregar a bateria, o nióbio zero começa a se oxidar para +1, +2, e o nióbio 5+, do outro lado da bateria, começa a se reduzir, 5 para 4, para 3, e aí, quando esse processo se inicia, né, quando o processo se inicia, a bateria já sai de 3 volts ou mais. Dependendo de alguns casos, a gente consegue uma janela ainda maior do que 3 volts. Mas para ela operar, e o que a gente patenteou para ela operar estavelmente, ela fica em 3 volts. Deixa eu ver se eu entendi aqui o que o senhor está falando aqui. Você está trabalhando com o mesmo produto como anodo e como catodo, só que com valências diferentes do produto, correto? Um seria a valência zero, né? Ou seja, ele tem 0 elétrons na última camada, né? E o outro tem uma sobra de 5 elétrons na última camada. Agora, se eu tenho um produto ali que tem uma valência zero, ele já não estaria estabilizado? Porque o instável seria aquele com uma sobra de 5 que estaria disposto a doar esses elétrons numa reação química. Agora, o outro que é zero elétrons, ele não estaria já estabilizado? Como é que ele receberia esses elétrons? Bom, eu vou tentar falar sem usar muitos jargões para a gente tentar entender isso de uma maneira um pouco mais geral, tá certo? Quando você tem essa diferença que a gente chama de estado de oxidação, tá? Então você tem um estado de oxidação zero e você tem um estado de oxidação, por exemplo, 5+, certo? Para você passar de 0 para 5+, a gente determina a energia desse sistema, né, que é um princípio baseado em energia livre de Gibbs, que é o nome técnico disso, tá? E daí, da energia correlacionada nesse processo, você consegue tirar qual seria o potencial dessa reação, a voltagem, né? Bom, esse é um ponto, então ela funciona dessa maneira. Isso, dentro da eletroquímica, a gente chama de bateria simétrica, pois ela utiliza o mesmo material, tanto no compartimento do cátodo, quanto no compartimento do ânodo, mas em estados de oxidação diferentes. Então, a nossa bateria, ela utiliza nióbio, tanto no compartimento do polo positivo, quanto no compartimento do polo negativo. Então, esse é o primeiro princípio. O segundo ponto que você mencionou é que você está olhando para o nióbio na forma de metal, tá certo? Então, você está visualizando o nióbio como se ele fosse um eletrodo metálico zero, na valência zero, e você fala, sim, ele está estabilizado. O problema é quando você tira um átomo dessa barra, tá certo? E leva ela para o meio, que é o nosso caso. Então, a gente consegue estabilizar desde o nióbio 5+, que é muito instável também. Aliás, o nióbio 1+, ele já vai ter a propensão de se recombinar com a água, com o oxigênio. Agora, quando você transita de 0 a +5, o sistema vai ficando cada vez mais reativo, né? Por isso que é preciso estabilizar ele durante esse processo.
Então, por exemplo, e no processo ao contrário é a mesma coisa. Quando você sai de 5 para 0, acontece a mesma coisa. Só que nesse caso, o nióbio atômico, certo? Ele está desprotegido, né? O que nós fizemos foi proteger esse sistema.